novamente nesse manancial de espíritos enviados pelo Cristo com a missão de divulgar essa doutrina maravilhosa e levar às nossas consciências uma reflexão do real papel de cada um de nós nessa encarnação, certo? Vamos falar sobre família e não podemos deixar de citar aqui uma passagem muito interessante quando Moisés recebeu no alto do Monte Sinai os 10 mandamentos: honrai pai e mãe. E às vezes a gente vê divergências entre filhos e pais. O lado de filhos, às vezes, porque o pai o abandonou, porque o pai não fez um tratamento que ele se julgava merecedor daquele tratamento. Nós lembramos que exatamente nesse momento nós temos uma estatística que no Brasil mais de 500 abortos são feitos. É mais ou menos um aborto a cada minuto. Um aborto a cada minuto é feito no Brasil. O que é isso? São companheiros nossos, espíritos em processo de evolução, espíritos com essa mega oportunidade de estar aqui nesse orbe, mundo de provas e expiações, para estarem se regenerando. E que muitos de nós, um momento ou outro em nossas vidas, não demos essa oportunidade a esse espírito. Então esse honrar pai e mãe tem que ser o defunto em nossas vidas. Tem que ser um fato primordial em nossa vida. Independente do que quer ser que seja o meu pai ou minha mãe, eu tenho por mandatório de Deus, um mandatório divino, honrar o pai e a mãe. Pelo fato de ter deixado para nós essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Lembrando, quantos companheiros não tiveram essa oportunidade? E que acabaram com um processo difícil, perseguindo aquele companheiro que provocou esse aborto. Tá certo? Nós já falamos anteriormente, ouvimos sobre as belas palavras sobre o nosso companheiro Bassanufo, né? A Clícia falou muito bem sobre a mediunidade. O nosso companheiro Sérgio nos brindou aqui com essa maravilhosa palestra, né? E hoje nós vamos fechar com a família. A família é uma situação inerente a qualquer ser humano que está aqui, a quase todos os seres humanos que estão aqui, independente do credo, da religião, da posição social, da situação sociofinanceira. Todos nós somos oriundos de uma família. Esse mecanismo, essa ferramenta grandiosa que Deus nos proporcionou, nada mais é do que aquilo que nós precisamos para aplainar as nossas vidas, para melhorar a nossa condição de espíritos e basicamente para evoluirmos. Imaginamos nós sem esse concurso da família, o que seria de nós? Sem o concurso desses dois para tutelar a nossa vida, em que Deus confiou a esses dois, pai e mãe, a ajudar no desenvolvimento daquele espírito. O papel da família ele é fundamental. Por isso que nós não vamos deixar de ouvir por muitos e muitos séculos ainda que a família é a célula mãe da sociedade. Se a gente vê uma sociedade ampla em dificuldades, é porque a família, essa célula, tem dificuldades. No último estudo que nós vimos aqui, nós observamos que sem essa harmonia na família, nós não conseguimos esperar uma melhoria numa sociedade ampla. Que nós vimos hoje. Cortando e fazendo um tratamento estatístico da nossa mídia, nós observamos o comportamento nosso na sociedade, refletindo essa desarmonia que existe nos lares. O Sérgio colocou para a gente a situação da educação no passado. Nós tínhamos um extremo no passado, amor e respeito, mas o ponto culminante era respeito. O pai falava para o filho: você não precisa me amar, mas você tem que me respeitar. Hoje nós vimos uma inversão de valores. Os pais, nós não conseguimos nem o amor e muito menos o respeito dos nossos filhos. É difícil se observar uma casa, um lar
que não tem um problema sério com o filho. E a ideia nossa aqui é a gente verificar ou recordar alguns itens relacionados à família. O papel de cada um de nós, pai, mãe, filho, cunhado, avô, avó, esse papel na construção de um ser melhor e, consequentemente, de uma sociedade melhor. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo faz essa separação bastante interessante para a gente, e que um desses itens culminou num outro capítulo chamado Estranha Moral, em que Jesus, num determinado momento, e ele fazendo a sua preleção, é falado com eles: sua mãe e seus irmãos estão aqui. Ele fala: quem são meus irmãos, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e quem é minha mãe são todos aqueles que seguem as orientações do meu Pai, que está no céu, e presente dentro de cada um de nós. Porque essa centelha divina é dentro de nós, está dentro de nós. Quando Jesus fala que brilha a vossa luz, e que nós vamos fazer o que Ele faz e muito mais, nada mais é do que o despertar dessa luz que está aqui, que é essa centelha divina. Em diversos momentos do nosso processo evolutivo, nós desconhecemos esse potencial divino que cada um de nós carregamos conosco. A família espiritual e a família corporal. Laços diversos, né? Laços afetivos, de diversas reencarnações, compromissos assumidos, compromissos firmados no passado e não resolvidos, uma consciência já em condições, através do ensinamento, principalmente com o advento do Cristo, do Mestre Maior, que veio trazer para a gente a lei do amor, ramificando pela caridade, pela amizade, pelo respeito. Nós já conhecemos essa mensagem há muito tempo, sem falar de todos esses missionários ao longo da criação do homem, construção do nosso planeta, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, e que todos esses missionários vieram sob a orientação desse mestre, porque há 4,5 bilhões de anos atrás ele já tinha essa categoria de Cristo. Ou seja, tudo que nós ouvimos desses missionários, dos profetas do Velho Testamento, inclusive Moisés, que veio trazer o honrar pai e mãe, sob a orientação e a tutela desse mestre maior. Então nós já temos um conhecimento o bastante para saber a real responsabilidade de cada um de nós e o compromisso que nós temos conosco mesmo, antes de qualquer coisa, conosco mesmo. E sob essa responsabilidade alta ou pequena, ou irresponsabilidade, nós conseguimos interferir no futuro dos nossos companheiros, principalmente daqueles que foram confiados a nós por Deus. A família corporal é aquela que nós conhecemos, né? Essa família que nós, no dia a dia, conforme falamos anteriormente, independente do credo, da raça, nós somos oriundos de uma família. Os tipos de família, esse censo de 2010, nós tínhamos no passado até muito pouco tempo atrás, a Revolução Industrial na Europa, a partir dos anos 60. Mais ou menos se tinha notícia em que esse censo pesava muito em cima da família vitoriana, ou essa família conceituada por alguns estudiosos, família margarina, né? Pai, mãe e filhos. Um filho, 2 filhos. Quanto mais vamos voltar no tempo, nós vamos observar famílias maiores, né? Essa primeira classe ou modelo de família. Depois nós observamos uma mulher e filhos. Depois um homem e filhos. Avós e netos. Aqui entra uma situação bastante interessante do filho canguru, né? Ou a geração canguru, que é realmente aquele filho de 30, 40 anos está dentro de casa, ainda sob a tutela dos pais. Essa tutela, gente, nós observamos que na maioria das vezes é uma tutela espiritual
e econômica, né? Dentro dessa família ainda observamos bastante. O casamento de segunda ou terceira experiência com meio irmão de cada um. Se consociaram, se separaram e se uniram com outras pessoas e cada um levou uma parte de sua prole, né? E juntou ali numa família grandiosa com filhos meio irmãos. E a família homoafetiva, que ainda muito pouco respeitada pela nossa população, pela nossa sociedade. Que nós ainda não entendemos que o amor não tem sexo, o amor não tem cara, o amor não tem estatura, o amor não tem religião. Nós ainda temos muita dificuldade de aceitar essa família, porque nós não compreendemos ainda a extensão do amor de Cristo, principal missionário de Deus em nossas vidas. Alguns tipos, autores classificam os casamentos como acidentais por efeito de atração momentânea, precipitada e sem qualquer ascendência espiritual. O que nós observamos muito, conforme Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Toda a nossa vida é uma programação. Nós não somos lançados aqui às garras de um leão, né? Nós não somos lançados aqui como um barco à deriva. Nós temos um planejamento e que nós fazemos parte integral, isso é uma peça mais importante desse planejamento. E que nós assumimos em algumas determinadas situações, em assumir compromisso com um determinado espírito. Chega aqui através de diversas situações. Se a gente vê o livro Nas Trilhas da Libertação, em que um espírito se denominado um espírito grandioso das trevas, nos coloca 4 situações que abalam a nossa estrutura e faz com que nós somos envolvidos e acabamos não sendo direcionados para esse compromisso que nós assumimos. Ele linka 4 coisas: sexo, narcisismo. Nós já vimos aqui a situação do sexo, né? Nós achamos que a energia sexual ela se funde no ato sexual. É muito mais do que isso, é uma energia criadora. É que faz com que nós vivemos, é que faz com que nós somos co-criadores de Deus nessa obra, né? Sexo, narcisismo, nada mais é do que a vaidade. Quantas das vezes o sexo atrapalha os nossos relacionamentos? Quantas das vezes um casamento bem estruturado, ele é completamente desarmonizado em função de sexo? Quantas vezes um relacionamento bacana, com a prole bem educada e etc., nós sucumbimos diante da vaidade? Diante da vaidade. Terceiro, a questão do dinheiro, a questão da grana. Pesquisas nos mostram que uma grande parte da dissolução dos relacionamentos ou dos casamentos é em função de dinheiro. Nós não conseguimos lidar com a falta de dinheiro. Nós não conseguimos lidar com o sexo, com a vaidade e com a falta de dinheiro. Nós não conseguimos lidar com aquilo que realmente é necessário em nossas vidas. Quantos lares que possuem 3, 4, 5 carros? Quantas mulheres têm 50, 100 pares de sapatos? Quantos homens têm 50 camisas dentro do guarda-roupa? A gente não consegue lidar com essa situação. E a quarta e última, a questão do poder. O poder nós linkamos lá no comecinho daquela família basicamente patriarcal, em que o pai era o centro de todas as coisas. E que nós vimos que talvez um dos itens dessa família que mais perdeu espaço, ou que mais sofreu transformações durante esse processo evolutivo até hoje, a figura do pai. O pai não só ele era responsável pela manutenção física daquela família, mas como era a autoridade máxima. E que nós vimos que isso está perdendo espaço e muito espaço, né? Então, em função dessas 4 coisas em que esse companheiro nos fala, nós acabamos envolvendo em relacionamentos acidentais. Ou seja, nós saímos de uma programação pelo nosso próprio livre-arbítrio,
conforme os Espíritos nos colocam muito bem, que a maioria dos problemas, não é a maioria 51% não, gente, a maioria esmagadora dos problemas que temos nessa vida são consequências das nossas ações desta vida. E é interessante, né, e a gente acaba pensando assim, mas a minha vida até que não está muito ruim não está muito ruim, mas eu esqueço que a misericórdia divina ela é tão perfeita de que os meus resgates eles não vêm numa encarnação só. Eu sou preparado e me fortalecendo através de Deus para que os resgates forem, né, ou seguem a sequência de encarnações. Porque imaginem vocês, nós estamos no segundo planeta em termos de evolução, no segundo tipo de planeta em termos de evolução, um planeta de provas e expiações. Nós temos mais 3 para andar. Será que a vida da gente era para ser tão tranquila igual a gente acha que é? Será que nenhum de nós podemos colocar a cabeça no travesseiro e saber que nós somos espíritos quase perfeitos? E que nós temos uma carga ainda muito grande a resgatar, uma dívida para com a nossa consciência, para com os nossos irmãos, que nós ferimos no passado? Então nós combinamos situações e acabamos envolvendo em função do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, das questões sexuais, na questão do poder, na questão do dinheiro, desviando-nos dos nossos compromissos assumidos com companheiros. Os provacionais, reencontro de almas para reajustes. Normalmente esse é o mais comum. Normalmente um casamento é para o crescimento mútuo de ambos os cônjuges. Normalmente há uma disparidade com relação à evolução. Imagine você se os 2 espíritos forem a mesma coisa. Como é que cresce? Nós crescemos são nos desafios, é sério. Nos desafios. Ele até falou para a gente riscar a dificuldade, né, e os problemas, mas nós crescemos nas dificuldades, crescemos nos desafios, crescemos na tolerância, crescemos no respeito. Se a gente pensar em termos de extremismo, o que é extremismo? É não aceitação de ideias diferentes à nossa. Então esse é o casamento em que realmente os espíritos crescem mutuamente. Os sacrificiais, né? Reencontro de almas iluminadas com almas inferiorizadas com o objetivo de se redimi-las. Caso de Alcione entre a terra e o céu, e que se propõe a vir ajudar um companheiro naquela encarnação chamado Carlos, né? É um espírito bastante de alta envergadura auxiliar um companheiro em dificuldade, né? O que é isso aqui, gente? Basicamente sacrifício. Todo mundo se lembra bem dessa passagem desse livro, em que os mentores colocam para esse espírito a dificuldade que é a reencarnação. A dificuldade que é estar encarnado. A dificuldade em sair fora ou vencer as tentações, que são grandes. E ela assumiu e veio cumprir o seu papel de regenerar, redimir aquele companheiro. E os transcendentais, que são reencontro de almas que se buscam para realizações imortais. São espíritos de alta envergadura que se combinam no plano espiritual a fazer um trabalho de crescimento dos irmãos em sua volta. Normalmente são espíritos que reencarnam em lugares bastante difíceis. E com aquele input deles faz com que aqueles espíritos de boa vontade possam aproveitar essa oportunidade do convívio na carne com esses espíritos de alta envergadura. No livro Pão Nosso, esse capítulo é muito interessante, em que nos fala que aprenda primeiro a reconhecer, a exercer a piedade como a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável a Deus.
falamos aqui que uma das maiores ferramentas que nós temos é o convívio com a família, porque ali nós temos tudo que precisamos. Nós temos os espíritos afinizados a nós, ou seja, com ideias parecidas, e os espíritos antagônicos a nós, e os espíritos devedores a nós, ou que nós somos devedores. Então, na família, a gente tem todo esse manancial de oportunidades que nós temos para o exercício pleno do amor. Dentro de casa, que nós temos que fazer isso. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas que estão no nosso convívio familiar? Quantos de nós ainda tem uma mega dificuldade em lidar com o pai, em lidar com a mãe, em lidar com os irmãos, em fazer uma sintonia entre a evolução tecnológica e a cabeça dos nossos pais de 50, 60 anos atrás? A geração de adolescentes hoje, a convivência com esses pais. Nós temos um upgrade que é a parte tecnológica, por exemplo, um celular. Quantos pais têm problema sério de administrar os filhos na utilização dessas ferramentas, que são ferramentas importantes. Ferramentas importantes. Só que o emprego e a utilização acaba sendo de qualquer maneira, né? E a gente acaba tendo dificuldade em servir, em manter, em fazer com que possamos crescer e levar aqueles tutelados a esse crescimento natural, que deveria ser natural, né? Essa é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor. Isso lembra o que, gente? Um dos sermões do Cristo. Sermão dos 8 pais. Qual que é a palavra fundamental desse sermão? Hipocrisia. Pregador e mau servidor. Eu tenho uma retórica, eu tenho uma fala, eu tenho uma convivência lá fora, nota 10. Dentro de casa, sou um carrasco. Não aceito minha família. É isso que o Emmanuel está nos falando. Bom pregador e mau servidor são os dois títulos que não coadunam, ou seja, não funcionam as duas coisas. Porque ali está intrínseco a questão da hipocrisia. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Piedade, alteridade. Amar o pecador e odiar o pecado. Assumir que aqueles tutelados foram confiados a mim, para que eu possa estar melhorando aqueles espíritos que estão sob a minha tutela. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. O que é isso, gente? O apóstolo Paulo nos fala: reconcilie com o vosso inimigo enquanto estáis a caminho. Aqui, ó, muito mais fácil. Existe o desencarne, cada um vai para aquela família espiritual que compete a cada um, o seu merecimento. Como é que você vai resolver um problema com o filho quando você desencarnar? Ou então nós vamos ter que ter a paciência e a tolerância da companheira Matilde, no livro Libertação, com Gregório, 300 anos, para ter condição de acessar o campo vibratório daquele espírito. Reconcilie com seu desafeto, reconcilie com seu filho, faça cumprir o seu papel de pai, de tutor, seguindo essa orientação do Cristo e de Deus o mais rápido possível. Preponderam aí por enquanto as provas salvadoras da regeneração. O trabalho é árduo. Quando o Bassanufo nos fala que o entendimento das bem-aventuranças é complexa. Se eu não compreender antes disso do que eu tenho um Pai que é infinita bondade, justiça e misericórdia, e compreender que a minha vida não é só esta,
que é uma sequência de reencarnações que tem um objetivo único, que é a evolução, como é que eu vou compreender as bem-aventuranças? Como é que eu vou compreender que as dificuldades que eu tenho dentro do lar são salvadoras ou regenerativas? Que vai me salvar ou fazer com que eu seja um espírito melhor? Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acompanhado na incompreensão. Eu não compreendo porque meu filho não me ama. Eu não compreendo porque meu pai e minha mãe fazem isso comigo. Eu não compreendo porque minha avó não gosta de mim. Eu não compreendo porque ela gosta mais do meu irmão do que gosta de mim. Se eu não compreender os atributos de Deus e a multiplicidade das reencarnações, como é que eu vou compreender a fala do Cristo? Mesmo que em certas situações ele é muito direto, quando ele nos fala, meu reino não é deste mundo, aqui é passagem. E nós esquecemos que o mais importante da nossa vida é a vida espiritual. Não vamos ser hipócritas mais uma vez de achar que as coisas materiais não são importantes. Eu não posso amar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mas eu sei das minhas responsabilidades materiais, de preservar o máximo possível esse templo do Espírito que Deus nos proporcionou, que é um dos talentos que Ele deu para a gente, né? Constituiria falta grave esquecermos as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. Dentro de casa, nós ganhamos essa luta, ou nós ganhamos essa encarnação, é dentro de casa. É dentro de casa. Adianta o Sr. João falar assim, a Fran é gente boa. Ele me conhece algumas horas, né, Sr. João? Nós passamos juntos nessa encarnação do Senhor e na minha. Pergunta para minha esposa, pergunta para o meu filho quem é o Afrânio, pergunta para minha mãe, salvando, né, as questões paternalistas, né? Mas pergunta para quem convive no dia a dia, essa pessoa te conhece sem máscaras. Sem máscaras. Oi? Vou perguntar é a sogra. A sogra tem que ter um tratamento estatístico, né, Napoleão? É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou, a título precário. Por que a título precário, gente? De acordo com o nosso merecimento e das reais necessidades que nós precisamos. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, com a família certa. E a gente ainda escuta, né? A gente ainda escuta. Eu não pedi para nascer. Você tem que se virar comigo, porque eu não pedi para nascer. E essa pessoa normalmente tem condição nessa encarnação de escutar uma resposta, mas compete a nós ir preparando, né? Ir preparando, conforme a Abigail coloca para o Paulo num determinado momento, em que teria 4 coisas para fazer diante da problemática ou dos diversos desafios que nós temos numa reencarnação: amar, trabalhar, esperar e perdoar. O esperar pega pesado conosco, pega? Nós queremos que nossos filhos sejam as melhores pessoas do mundo, mesmo nós sabemos que eles são espíritos, antes de ser nossos filhos, que eles são filhos de Deus. Estão num processo de transformação, de melhoria, como cada um de nós. E nós esquecemos que nós somos instrumentos dessa providência divina, que Deus nos utiliza, mesmo com as diversas dificuldades que nós ainda carregamos conosco, para auxiliar outros espíritos em dificuldades, às vezes menores, às vezes maiores do que a nossa, mas nós somos instrumento desse Criador. Antes de grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares. No dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Eu conheço uma senhora num determinado lugar que ela abandonou os filhos e foi prestar serviço numa entidade filantrópica no interior de São Paulo. É um negócio meio estranho, né?
Olha aqui. Antes de grande projeção pessoal, na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor de seus familiares. Quem é o mais próximo? Qual a pessoa mais importante de minha vida? Agora, você que está à minha frente. Vocês que estão à minha frente. Esse é o próximo que Jesus fala. Na hora que eu estou dentro da minha casa, aqueles são os mais próximos. Khalil Gibran, né, gente? O dia que as mães conseguirem amar os filhos das outras mães, o tanto quanto ama seus filhos, esse mundo será um mundo melhor. Por que nós nascemos numa família? Para a gente desenvolver esse amor. Não um amor egoísta, amor orgulhoso, que a maioria de nós ainda estamos nesse desenvolvimento, né? De amar somente os nossos. A historinha do Gibran é muito interessante, né? Ele fala que tem uma determinada quantidade de mães aqui com seus filhos, mais ou menos na mesma idade, trabalhando, brincando do outro lado, e elas escutam um grito. Aí é o amor e interesse, né? É, interesse, né? O amor egoísta. É só para mim. Elas escutam um grito e saem essas 5 ou 6 mães correndo e chega lá. Graças a Deus, não é meu filho. Então não é o meu filho, pode ser o seu? Pode ser o seu. O Gibran fala isso pra gente. Esse amor, gente, ele é universal. O filho, antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Alguma pergunta, gente? Hein? Não é a família carnal integrada por espíritos que compõem uma família espiritual? Nem sempre, dependendo das experiências compatíveis com suas necessidades evolutivas, o espírito pode reencarnar entre pessoas que não pertencem à sua família espiritual. Por experiência ou provação, há quem reencarne em países e culturas diferentes, convivendo com pessoas que não guardam afinidade com ele. O que é isso aqui, gente? O que está por trás disso? O processo evolutivo. Por que o espírito não tem sexo? Porque nós precisamos da sensibilidade e do sentimento da mulher e a razão do homem. E que nós somente desenvolvemos isso através das diversas reencarnações. Ora homem, ora mulher. Tá certo? Família é um desafio de espíritos eternos que se reencontram, uns se amando mais, outros se amando menos, para que possam destruir os buracos efetivos constituídos ao longo da existência, os buracos afetivos, né? Isso que acontece conosco, gente. E o que a gente acha melhor? Sair para fora de casa, né? Uma tromba de todo tamanho para o pai e para a mãe, ficar anos e anos sem conversar, anos e anos. Todos nós conhecemos famílias assim, ou fazemos parte de alguma família assim, que tem irmão que não se fala há muito tempo, tem pais e filhos que não se falam há muito tempo. Buracos afetivos construídos ao longo da existência, não são buracos de agora, que também pode ser, né, gente, conforme os espíritos nos falam, que nós construímos. É a mesma coisa, eu devo 10 reais, em vez de eu pagar aqueles 10, eu faço mais 10 aqui, passa para 20, faço mais 10 ali, passa para 30. Uma hora eu vou ter que pagar todo mundo, não vou? Ou pelo menos o juro. Pelo menos o juro, né? Em vez de eu bater nesses 10 aqui, porque daqui a um tempo eu estou zerado, né? Eu vou fazendo mais, né? Um exemplo na obra de André Luiz, no livro Ação e Reação, no capítulo 14, Resgate Interrompido, o caso de Marcela e o Deu, né? Acho que a maioria de vocês conhecem. É por isso que a maioria dos consórcios humanos, por enquanto, constitui ligações de aprendizado e sacrifício, em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência umas com as outras. Nesses embates alinham-se os recursos da redenção. Compromisso, né, gente? Esse casal aqui, principalmente o Ideu, assumiu o compromisso de passar por uma situação parecidíssima da última encarnação. Só que na última hora ele abriu mão. Ele abriu mão dessa possibilidade, dessa grande oportunidade de resgatar os seus buracos afetivos com a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia. Os 3 filhos, dos quais esse ele odiava.
por questões da última reencarnação, a questão de assassinato, né? O livro dos Espíritos, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um crescimento muito grande do egoísmo, né, gente? Um crescimento muito grande. Ainda nós aproveitamos no seio da família para exacerbar o orgulho e o egoísmo que ainda temos dentro de nós. Ainda muitos de nós pensamos nos nossos filhos. Nós conhecemos ou somos pessoas assim, a nossa família está acima de qualquer coisa, mas a família do vizinho, o problema é dele. Eu esqueço que o filho do vizinho pode casar com minha filha. Eu esqueço que a filha do vizinho pode casar com meu filho. Esqueça. Eu cuido só da minha prole. Eu cuido só da minha família. Quantos milhares e milhares de pais de família e mães de família exemplares, mas para os seus filhos, para as suas famílias, de sangue. Qualquer outra coisa fora disso, acha que não é obrigação. A gente recorre ao nosso companheiro João, quando ele nos fala no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E aí, gente, Deus é tão fantástico conosco, através do seu enviado maior Jesus, ele nos fala que nós somos muito mais ignorantes do que maus. Aí nós voltamos a João, né? Então tem que aprender, para deixar de ser ignorante. Para deixar de ser ignorante. E nos lembra aqui uma frase muito interessante, que nos fala o seguinte: as pessoas inteligentes aprendem com seus erros. As pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Até quando nós vamos cair? Nós temos duas maneiras de aprender, né? Ou de nos tornarmos aqueles seres que Jesus fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que sofrem, felizes aqueles que sofrem. Será que eu preciso sofrer tanto para ser feliz? Será que eu preciso? Esse destino está em minhas mãos? Quando os Espíritos nos falam que a maioria das nossas dificuldades são contraídas nessa encarnação, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu estou fazendo com as pessoas ou com os Espíritos que Deus me confiou? Tá certo? Então seria um avanço astronômico do egoísmo. E ainda a gente continua inserido nesse contexto do egoísmo. Ainda no livro dos Espíritos, a questão 695, será contrária à lei da natureza do casamento, isso é, a união permanente de dois seres, é um progresso na marcha da humanidade. Porque nós já entendemos que fora da família é mais difícil. Não é? Fora da família é mais difícil. A questão da infância, né? Os seres vivos, ou os mamíferos, ou os animais, de toda a criação divina, o ser humano, essa parte inteligente da criação, é que tem que ter maior infância, né? Será que é à toa? O pessoal que é da zona rural aí, um cavalinho nasce, Sr. João, quanto tempo que ele tem para andar sem morre? Muito poucas horas, né? Muito poucas horas. Se ele não andar e buscar o seio da mãe, né? Para se manter e tal, para mamar, ele acaba morrendo. E nós? Você solta uma criancinha, não vou colocar recém-nascido, não vou colocar com um mês, solta ela aqui. O que acontece com ela depois de um dia que você voltar ali? Está desencarnado. Está desencarnado, né, gente? Por que essa infância é tão grande? Ao papel da família de novo, né? Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria um regresso à vida dos animais. É engraçado, essa constituição divina, ela é tão perfeita de que o animal, ele defende a sua prole só até quando ele não tiver condição mais de se defender. Quando ele já tiver condição de se defender. Depois que ele começa a defender, a vida é sua, se vira, não é? Se vira. Nós não. Família Canguru, lembra? O bichinho está com 40 anos, a barba ficando branca e está lá, no rabo da saia da mãe, na barra da calça do pai. E vai embora, né? E vai embora. Qual para esse espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Você quer ver que acabou comentando, né? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em orientamento para o que devem contribuir os incumbidos de educar-se.
os tutores, né, gente? Não necessariamente o pai biológico, né? Não necessariamente o pai biológico, aquelas pessoas, ou aqueles espíritos que têm essa incumbência de Deus de tutelar, ajudar aqueles filhos. O nosso companheiro Rossandro Klinger, lá da Paraíba, ele nos fala e conta uma história muito interessante de uma pesquisa que foi feita em 22 países, com jovens de 22 anos cursando na universidade, mais ou menos em meados de um curso qualquer de graduação, e fizeram uma pesquisa daqueles que tinham uma vida complicada, né? De drogas, de promiscuidade e etc. E eles não chegaram em conclusão muito grande não. Depois eles foram naqueles jovens que não tinham envolvimento com isso. E não tinha nada a ver a questão social, a questão financeira, a questão de pele, de nada. Chegaram a um ponto. Aqueles jovens, né, que não entraram no mundo das drogas, no mundo do sexo desenfreado e etc, etc. Não, gente, a opção sexual, mas o comportamento diante do sexo, tá? Todos eles, um fato comum, aos 6 anos, média de 6 anos, ia com seus pais a seus cultos. Se era católico, ia com seus pais no catecismo. Se era um evangélico, ia com seus pais para uma escola dominical. Se era um espírita, ia com seus filhos para a evangelização. Quantos de nós espíritas não achamos tempo para levar nossos filhos à evangelização? Quantos nós? Se a gente olhar quase que de uma maneira geral, pelo menos as casas que a gente conhece, a quantidade de crianças na evangelização está fazendo isso. É lógico, né, gente? As famílias hoje têm menos filhos. Mas a gente vai direto nos espíritas. A maioria dos espíritas não leva seus filhos para a evangelização. Como é que fica essa pesquisa? Que o Rossandro falou para a gente. Como é que fica? Eu sabendo que se meu filho não tiver uma orientação voltada para as coisas espirituais, e a probabilidade de ele inserir num contexto difícil, de droga, promiscuidade, e de etc, afastando cada vez mais naquele homem de bem, né, que Kardec coloca muito bem para a gente, é muito grande. E nós podemos falar que nós não sabemos disso? Ainda mais hoje, a comunicação é uma das coisas mais fartas do mundo, né? Acontece alguma coisa no Japão agora, quase que instantâneo, em fração de segundo. A mídia está aí transmitindo em qualquer lugar. A gente vai na internet e a gente vê quase todos os livros que você quer ver. Né? Quase todos os livros. Palestra para tudo quanto é lado. Para católico, para evangélico, para budista, para espírita, para tudo quanto é lado. Então não é a questão do acesso a informações. Né? Eu achei muito interessante essa página dessa revista, né? É o que acontece hoje. Quem são os reis da casa são os filhos. Quem fala muito bem isso pra gente é aquele filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, em que ele fala que antigamente um casal saía com seu filho para ir a um restaurante qualquer e o pai falava assim: filho, senta aqui. Pediu o garçom, traz o menu para mim ou traz o cardápio. Ele escolhia, a mãe queria, o filho, traz para o filho aqui, isso aqui. Bacana, né? Todo mundo comia, muito obrigado, tchau e benção. Hoje não. A mãe chega: filho, você senta aqui ou senta aqui? Quer sentar onde? Onde você quer sentar, filho? Você quer voltar para a janela? Você quer ver o parquinho lá? Você quer perto da mamãe ou perto do papai? Né? E o que você quer comer, filho? Batata frita, hambúrguer, mais não sei o que, mais não sei o que. Qual que é a diferença, gente? Qual que é a diferença? A gente esquece que enquanto o filho é de menor e está sob a sua tutela plena, ele não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio dele é seu. É você que manda. E a gente tem dificuldade de fazer isso. Nós vamos ver um pouquinho lá na frente por que você tem que fazer isso. Né? E a gente já sabe mais ou menos o que pode acontecer, né? Transmite os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma venha adicionar a vida moral? Olha que pergunta interessante que o Kardec fez. Né? Olha a resposta deles: dá-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso, ou seja, um pai difícil, pode ter filhos inteligentes e vice-versa. O que está nos chamando, gente? Nos chamando ao exercício pleno da paternidade e da tutela dos filhos.
é obrigação nossa, não está aqui escrito e nem é entendido por nós, que nós somos radicalmente responsáveis pelo homem de bem que se fará o meu filho. Nós somos responsáveis para passar para eles as melhores instruções possíveis. A pesquisa que nós falamos há pouco tempo. Nós somos obrigados, né, gente? Força de expressão. Nós somos convidados ao exercício do nosso livre-arbítrio em fazer o melhor possível para os nossos filhos. E a religião ainda é, gente. Tem pessoas que não têm religião, mas são pessoas tranquilas. Mas ainda, no meu caso, a religião ainda é fundamental na minha vida. Porque a religião nos dá um direcionamento, me dá um direcionamento. Me dá um apoio, um suporte espiritual que eu preciso nessa vida. Tem companheiros que não precisam. Tem companheiros que conseguem, né, sem a religião, ter uma vida tranquila, uma vida bacana, etc, etc. Né? É mais ou menos igual a família, né? É uma ferramenta muito grande que Deus deixou para a gente como oportunidade. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento desse. É engraçado, você pensa assim, como é que Kardec fez uma pergunta dessa para os espíritos? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desse. O que lembra isso aqui, gente? Os animais irracionais. Pela força do instinto, o animal irracional cuida da sua prole enquanto precisa da proteção material, né? Alimentação, a defesa. No momento que ele começa a comer sozinho e se defender, o pai, tchau e benção. Não é? Ao que os espíritos respondem. Ao contrário, bem grande influência exerce, conforme já dissemos. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, torna-se culpados se vierem a falir no seu desempenho. Seremos cobrados pela nossa omissão, pelo nosso desleixo, né? Pela nossa irresponsabilidade perante os nossos filhos. Não é só, gente, pelo fato de nós termos dificuldade com aqueles espíritos de encarnações passadas. Nós vemos ali que tem espírito que entra na nossa família, nós nem convivemos com eles, mas nós temos a responsabilidade sobre aquele espírito. Não necessariamente porque ele pode ser um perseguidor nosso, um assassino nosso, ou que nós o assassinamos. Não somente por esse fato que nós temos buracos afetivos com aquele espírito, independente da situação desse espírito que baixar em nosso lar, nós temos esse compromisso com Deus. E primeiro com a nossa consciência, né, gente? Quando a gente fala Deus assim, para muitas pessoas dá uma ideia de um ser que está muito longe, e a gente esquece que ele está aqui dentro, né? Representado pela nossa consciência, que nos cobra e nos lembra dos nossos deveres. Que a gente escuta ou fecha os ouvidos, né? Essa voz da consciência. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Mas que a família é tão boa, né? A dona Mariquinha lá vai na igreja todo dia, uma biatona da igreja, está sempre rezando com o peso debaixo do braço, o marido dela a mesma coisa, acompanha. Por que aquele menino saiu tão endiabrado? A gente não costuma falar isso? Aquela família, seu pai não liga para nada, a mãe também. Mas por que o menino nasceu um homem de bem? Por que acontece isso? Eu faço isso aqui para o meu filho, eu procuro dar exemplo o melhor possível, meu filho não dá aquilo que eu gostaria de dar. Isso Kardec perguntou, né? Vou repetir a pergunta. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Difíceis. Por outra, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho? Gente, aquele bálsamo, eu estava falando com o Sérgio mais cedo, com a esposa dele, aquele bálsamo que a doutrina nos proporciona, é esse conhecimento. Esse conhecimento. Eu vou ficar triste se meu filho não der aquilo que eu gostaria? Se der, eu vou ficar triste, mas a minha consciência como deve ter que estar tranquila. Que eu fiz tudo o que estava a meu alcance. Em determinada situação, há 10 anos atrás, eu poderia ter feito isso, mas por que eu não fiz? Porque eu não tinha o conhecimento e nem a maturidade que eu tenho hoje. Eu não consigo voltar no tempo.
E as atenuantes de Deus, elas existem em nossas vidas. É a misericórdia, né? Em função dessa ignorância que nós vivemos dela e que nós vamos clareando a nossa consciência através dos ensinamentos ao longo do tempo. Ao que eles respondem? Não é raro que o mau espírito peça-lhes seja dados bons pais, na esperança de que seus conselhos um encaminhe por melhor senda, e muitas vezes Deus lhes concede o desejo. Um espírito, né, gente? Ele pede aos seus mentores: eu sou difícil, mas me coloca, né, com os pais bacana, gente boa, porque eu tenho certeza que eu vou aprender. Nem sempre aprende tudo, ou quase sempre não aprende tudo, né? Às vezes ele vai receber aquela semente. Lembrando Abigail, na terceira situação que ela fala: esperar. Eu sou obrigado a plantar, mas a colheita não é minha. Desculpa, né? Eu sou obrigado a ensinar, mas nem sempre eu vou viver para eu ver aquele filho refletindo aqueles ensinamentos. Às vezes ele vai conseguir lembrar daquele ensinamento alguns séculos à frente. Mas o meu papel tem que ser feito, que é o plantar. Não é só plantar, né, gente? Adubar, né? Jogar água de vez em quando. Se for uma florzinha que tem dentro de casa, tira para fora para tomar uma chuva serena da noite. Cultivar, né? Cultivar. Missão dos pais. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis. Se, a condição, né, gente? Fielmente a cumpris. Uma fala de Santo Agostinho, 1862. O que ele está reforçando? A nossa condição, que nós temos de fazer a diferença na evolução daqueles espíritos que são naquele momento nossos tutelados. Nós falamos muito sobre filhos, né? Talvez seja uma das principais missões que um casal tem, que os pais possuem, né? Eu estou falando uma das missões exteriores, porque tem a dela, né? O casal em si é um espírito em evolução. Dicas para vitalizar e arejar a vida conjugal. Os casais aí de plantão, né? Manifestar ternura independente de sedução sexual. A gente não pode ter isso aqui como fim de nossas vidas, né, gente? Isso é uma parte do relacionamento conjugal. Uma parte. Ofertar mimos. Muito tempo que eu não vejo essa palavra, né? Ofertar mimos em dias não comemorativos. O aniversário do cônjuge normalmente é um brinde. Normalmente tem, né? Às vezes nem tem, né? Às vezes o tempo vai passando, nem tem. Mas o que ele está falando? Independente desses dias comemorativos. O aniversário do casamento, o aniversário do cônjuge, né? O aniversário que se encontraram, o aniversário do primeiro beijo, o aniversário do primeiro passeio, né? O lugar de lua de mel que eles retornam. Independente dessas datas. É fazer com que esses mimos sejam uma coisa diária. Diária. Tem gente que fala assim: não, muita coisinha sufoca. Sufoca, gente. Quem não gosta de carinho? Né? Quem não gosta de um cafunézinho? Hein? Todo mundo gosta. Nós somos, pela nossa atual situação, né? Nossa atual situação, nós somos extremamente carentes. Extremamente carentes. Por isso que aquelas 4 coisas ainda pesam muito na nossa vulnerabilidade diante da vida: sexo, vaidade, dinheiro e poder. Porque nós ainda somos muito vulneráveis. A gente tenta compensar as nossas frustrações, as nossas decepções, a nossa infelicidade por essas 4 coisas. Eu tenho uma vida ativa sexual, eu vou de uma certa forma compensar as minhas dificuldades. Eu sendo mais bonito, sem barriguinha tanquinho, cabelinho cortadinho, né, bonitinho, eu vou compensar algumas coisas. Eu tendo dinheiro, eu vou ficar mais bonito, as pessoas vão me aceitar melhor. Eu tendo poder, nem se fala, né?
Palavras doces que aliviam a tensão de um momento difícil. Tem uma fala muito interessante, muito antiga, que fala assim: quando dois não querem, um briga. Por que briga, gente? Porque os dois estão no ápice. Acho que a Clícia falou mais cedo. A pessoa está nervosa e vai querer discutir com a outra nervosa também. Por que a gente não abaixa o orgulho? Por que eu tenho que baixar? Por que não é ele que baixa? Por que não baixa o tom e eu que tenho que baixar? Porque eu estou sempre baixando o tom de voz. Ele acha que ele é melhor do que eu, né? Telefonemas para comunicar saudade, convite para jantar num dia comum. Quantas vezes um cônjuge a trabalho ou visitar um parente que não está muito bem de saúde, chega lá e não telefona para o outro. E o outro fica chateado. O que custa passar a mão no telefone? Apesar que não tem muito orelhão, né? Às vezes a pessoa está sem crédito, não tem um telefone fica para ligar, vai no orelhão. Estou bem, eu cheguei, estou bem, estou tranquilo. A pessoa fica... E custa, né, gente? E muitos de nós achamos que isso custa. São coisas pequenas. Nós já ouvimos e já lemos em diversos lugares que para Deus, uma gota da nossa boa vontade, Ele transforma isso geometricamente em nossas vidas. Então o que nós temos que fazer não é muita coisa. A gente tem histórias aí no YouTube ou no WhatsApp aí, historinhas fantásticas, né? De situações em que a pessoa deu o pontapé inicial, ele não precisou nem fazer o gol. Deus vai, o universo conspira a seu favor, a nosso favor. Surpreendeu o outro com uma flor. Qual a última vez que nós, cônjuges, demos uma flor para o outro cônjuge? Qual foi a última vez? Não precisa responder, que eu também não vou. Qual foi a última vez? Hein? Eu dei agora no dia 12 de outubro, que eu fiz 32 anos de casado. Eu dei um jarrinho de flor para minha esposa. Agora dia 12, 32 anos de casado. Então, gente... Eu fui visitar um jovem casal ligado a nós, e tinha uma daquelas garrafinhas pequenininhas, aquelas cervejas azulzinhas, né? Decoradinha, com um botão de rosa ali. Não, mas que lindo dessa flor. Ela disse assim: meu marido vai ao mercado todos os sábados. Todos os sábados ele traz uma rosa para mim. Não é um buquê de rosa, não é uma orquídea caríssima. Um botão de rosa. Coisa simples, né? Coisa simples. Coisa simples. Aquilo, gente, dá um gás no casamento, um negócio impressionante, né? Isso dá um gás pro casamento. É a mesma coisa que você plugar numa tomada de 220. Aquilo dá um upgrade no casamento, um negócio de doido. E a gente é tão bobinho, né? Ao que Jesus falou, nós somos ignorantes demais, né? Um gesto bobo que não... Quanto custa um botão desse de rosa? R$1, R$2? O que custa, gente? É que bem, eu trouxe para você. O que ela vira para a gente, já está tão acostumada. O que você já aprontou? Ela olha para mim, o que você aprontou dessa vez? Até se tornar uma rotina, será isso mesmo, né? Até se tornar uma rotina. Minha esposa a mesma coisa, né? A mesma Já coisa. vou ainda perguntar, quanto você quer? Quanto você quer agora? O que você já comprou fiado lá na... O que eu tenho que pagar? Atitudes e palavras de amor pelo outro, pelo simples prazer de amar. Ô, gente, o dia que a gente conseguir transformar isso aqui fora das grades do casamento, nós teremos um espírito muito melhor. O dia que a gente tiver respeito, consideração, admiração, reconhecer que aquele ser é um ser em evolução e que está na mesma caminhada comigo. Adeus, mais 5 minutos, né? Maria Santíssima fez ao nosso querido Bezerra de Menezes, propondo para ele novos desafios em orbes mais evoluídos. O que o Bezerra falou? Enquanto tiver uma lágrima aqui na terra, eu vou estar aqui auxiliando meus companheiros. Não foi esse valor? Enquanto tiver, gente, um cônjuge preocupado somente com o companheiro, somente com... O que é isso? Egoísmo. Preocupado só com o companheiro. O Bezerra vai estar aqui ajudando a gente.
E nós esquecemos que nós estamos às portas de uma transição planetária, né? Saindo do mundo de provas e expiações em que impera o mal. Não é só a mídia, né, gente? Quando falo mal, gente, não é só assassinato. É o nosso coração, né? O nosso coração está recheado de egoísmo, está recheado de orgulho. Enquanto a gente arrumar desculpa, ou seja, nós estávamos conversando na vinda, né? Enquanto a gente arrumar desculpa para ir numa casa espírita, para ir rezar uma missa, para ir ver um culto de um pastor, enquanto eu achar desculpa para essas coisas, eu vou estar longe dessa transição. E é muito claro, né, gente? O trem vai passar. Se a gente não conseguir pegar esse vagão, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ser desviados para outros lugares, em que, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Aí nós vamos voltar, né? Não vamos retroagir no nosso processo evolutivo, mas vamos, esse pequeno conhecimento que nós já aprendemos, nós vamos aplicá-lo em outras comunidades inferiores a nós. Aí nós seremos os novos desbravadores, né? Quem sabe inventando a roda, inventando fogo, né? Em outras comunidades. Né, amigo? Geraldinho afirma isso. Em outras palestras dele. Para onde iremos agora, a roda ainda não foi inventada, provavelmente vai ser, nós vamos implantar o fogo lá, controlado. Né? Já pensou, gente, você chegar num lugar e não tem um WhatsApp? Não tem um projetor multimídia? Não tem um relógio que você vê o tempo, oi? O Haroldo disse que lá não vai ter churrasqueira, não. Não tem uma geladeira, né? E por aí afora, né? E nós vamos chegar lá com esse conhecimento que nós adquirimos aqui, né? E vamos empregar em outros lugares. Aí nós vamos ficar com aquela saudade que os capelinos passam pra gente, né? Quando eles chegarem aqui na Terra. Paraíso perdido, né, gente? Eu era feliz? Eu não sabia. Eu não soube aproveitar as oportunidades que Deus me deu. Eu falo que Deus me deu, né, gente? Mas são conquistadas por nós. Porque Deus é justo. Ele não te dá nada que você não merece. Ele pode te dar algumas oportunidades de provas, né? E que na maioria das vezes ele sucumbe. Alguma pergunta, gente? Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame sua família. É o mínimo que nós podemos fazer, gente. E nós, no alto do nosso orgulho e egoísmo e vaidade e busca de poder, nós achamos, se eu não tiver condição de construir uma creche ou construir um mega de um centro espírita ou fazer uma palestra para 3.000 pessoas, eu não sou feliz. O que que Madre Teresa fala para a gente? Você não tem que fazer muita coisa não, ame a sua família. Ame a sua família. Você viu o que Emmanuel falou em Pão Nosso? Cuide daqueles seus, que você já vai estar com uma reencarnação bem resolvida. Bem resolvida. O que adianta eu não cuidar dos meus e sair para fora para cuidar dos outros? A responsabilidade primeira são aqueles que estão à minha volta. Ok? Está claro, gente? Essa nobre missionária nos falando isso. Vá para casa e ame sua família. Ok? E o namastê para todo mundo. O Deus que está dentro de mim, cumprimento o Deus que está dentro de cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado por essa oportunidade. Fique com Deus.